Neste dia lindo que o Senhor Jesus nos proporciona, eu quero deixar para todos uma meditação na palavra do Senhor, no livro de João, capítulo 3, versículo 16, que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, desde a fundação do mundo, que se preocupa com o ser humano, porque Ele não quer que nenhuma pessoa se perca, que nenhuma pessoa se extravie, que nenhuma pessoa saia do caminho para procurar atalhos. E desde muito antes mesmo da fundação do mundo, Deus já tinha predestinado a humanidade a ter uma segunda chance, porque Ele sabia que Adão, quando ele constituiu Senhor, ali daquele momento, no Éden, quando o autorizou a comer de todas os frutos ali existentes nas árvores, mas o advertiu a não comer da árvore da ciência, da sabedoria do bem e do mal. Ele sabia que Adão poderia ser suscetível a transgredir a lei do Senhor, aos mandamentos do Senhor, às advertências do Senhor, ao estatuto que o Senhor estabeleceu para ele naquele momento. E ele não foi fiel, ele não cumpriu, ele não obedeceu. Portanto, caiu e procurou se afastar de Deus, se esconder de Deus, porque Deus o visitava constantemente na viração do dia, e Adão contemplava o Senhor. Adão tinha uma intimidade com o Senhor, e a partir de então o homem começou a se afastar de Deus, se distanciar de Deus. Mas Deus não tem prazer na morte do que morre, mas quer que todos se arrependam e confesse os seus pecados, porque Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sendo assim, com a decadência de Adão, Deus providenciou um meio, através do segundo Adão, que é Jesus Cristo, para que todo aquele que crê em Jesus não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus incumbiu Jesus de ser sacrificado pela humanidade. Deus se esvaziou de si mesmo e, tomando forma humana, veio a este mundo e nasceu de uma virgem e padeceu e sofreu as mais ignomínias
mas a Bíblia diz que ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Para que você tenha um momento de reflexão e pense que você não está neste mundo por acaso. Deus te escolheu para você vir aqui a este mundo com a missão de viver em íntima comunhão com Deus, de estar sintonizado com a vontade de Deus. Mas a Bíblia diz que todos pecaram e destruídos ficaram da glória de Deus. Diz também que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Todos os momentos aqui são passageiros. A Bíblia diz que passando dos 70 anos é cansaço e fadiga. Mas o que Deus tem para você, nem início, não tem fim. Não tem início, não tem meio, não tem fim. É eterno. Ele tem uma vida eterna para você. Mas para isso você precisa entrar pelo caminho, que é Jesus. Aquele que morreu por nós, derramando o seu sangue, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é o caminho que leva o homem a Deus. E também a Bíblia nos diz que ele é o único mediador entre os homens e Deus. É aquele que veio a este mundo para reconciliar o mundo consigo mesmo. O mundo que eu falo é o mundo humano, o mundo pensante, o mundo que raciocina, o mundo que sabe discernir as coisas. Mas a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento do homem para que dele não resplandeça a luz da justiça. A luz da justiça já raiou, já brilhou. O sol da justiça está estampado, refulgente sobre todos os homens. Jesus é o sol da justiça. Jesus é aquele a quem Deus creditou e confiou e o concedeu todo o poder nos céus e na terra. Por isso, o único que tem poder para libertar o homem das garras de Satanás é Jesus Cristo. Ele é aquele que João Batista apontara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente Jesus pode perdoar pecado. Se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso, neste dia, volte-se para Deus. Pese o seu estado de vida e veja se está compatível com a vontade de Deus, que é boa e agradável e perfeita para todos os homens. E tome uma decisão. Eis a porta. Jesus disse: eu sou a porta, e aquele que entrar por mim entrará, ceará e encontrará descanso. O descanso está em Deus, através de Jesus Cristo. Por isso, neste dia, que Ele te propiciou um dia maravilhoso, tome uma atitude na sua vida. Não faça aquilo que vem em seus pensamentos. Às vezes, muitos neste momento estão com vontade de destruir suas vidas. Muitos estão dando vazão nas bebidas, nas drogas, e que são coisas destrutivas, pensando que estão fazendo a coisa certa. Mas Jesus te dá mais uma oportunidade. Deus te dá mais uma oportunidade através de Jesus Cristo. Venha a Ele hoje. Hoje é o dia aceitável. Se hoje ouvirdes a minha voz, diz o Senhor, não endureça o seu coração. Por isso eu quero dizer para você que Jesus é o melhor para todos nós. Tenhamos um bom dia e que Deus em Cristo abençoe-nos de maneira
maravilhosa. Amém.